Boa noite. Ok, boa noite. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É sempre muito bom estarmos aqui nessa obra tão grandiosa, sustentada pelo Senhor, que é esse ministério que se chama Atleta de Cristo. Nessa noite, a nossa live tem aí o pastor Gibran, que está conosco, já já ele se apresenta, vai trazer a ministração da palavra para abençoar nossos corações. E tem o Dejan aí, da Igreja da Pista, que vai estar trazendo o louvor para ministrar os nossos corações também. Mas antes, Deus colocou no meu coração trazer à memória aquilo que nos dá esperança na abertura dessa live. E eu vou fazer isso. Falar um pouco do que é o Ministério Atletas de Cristo, porque essa live ela fica gravada, ela vai ser divulgada. Então, o Ministério Atletas de Cristo, para alguns que já sabem, outros que não sabem, é uma entidade sem fins lucrativos que existe oficialmente desde 4 de fevereiro de 1984 no Brasil. E essa obra tem uma missão e uma visão muito maravilhosa. Sua visão é que o mundo possa ser alcançado para Cristo através da linguagem universal do esporte. E a sua missão é levar o atleta exponencial ou peladeiro de final de, rua, de final de semana a Jesus, né? Através do esporte. Levar o evangelho ao mundo através do esporte. Então, o Atletas de Cristo, ele é uma associação de atletas cristãos de várias denominações, que coopera com a igreja local e coopera com outras organizações cristãs. Não é uma religião, não é uma seita, nem pretende ser uma igreja. Também não é um sindicato de esportista, como muitos já me perguntaram, nem um time. O Atletas de Cristo é interdenominacional, que a gente chama, onde várias pessoas de várias igrejas se reúnem, buscando a integração, né, entre as igrejas, entre os desportistas, torcedores, e para influenciar o mundo através do esporte. Então, ele promove a proclamação do evangelho através da bola, que é uma isca, e tem se dedicado esse ministério a equipar líderes e obreiros para fazer, né, a proclamação do evangelho através dessa ferramenta maravilhosa. Então, o Senhor, ele nos desafia como igreja a se engajar nesse projeto. O ministério, ele organiza inúmeros eventos, encontros, ampliando o objetivo para alcançar muitos, né? E como todos já devem ter ouvido falar, ou alguns, já teve esse ministério em nível nacional, a participação de figuras conhecidas do esporte brasileiro, como os ex-jogadores de futebol, Kaká, Jorginho, entre outros. E esse ministério, né, ele se mantém por meio de doações voluntárias e atua no Brasil e em vários outros países, e atua através de grupos locais que oferecem momentos de comunhão, de evangelismo, de apoio, né, nas quadras e nos campinhos de futebol, quase sempre. Então, em resumo, esse ministério utiliza o esporte como ferramenta para a evangelização do mundo através do esporte. E aqui em Rio Branco, ele já existe há 15 anos. Nós temos como líder o Sendecil e realizamos essa obra aqui localmente através das modalidades atualmente vôlei, futsal e o futebol. Os capitães desse projeto do vôlei é o Márcio, meu esposo, do futsal é o Dejan, que é o louvorista dessa noite, e do futebol é o Sendecil, que é o presidente dos Atletas de Cristo. E então, nós temos um versículo que, só para fechar, que é a base, né, que é sempre lembrado por esse ministério, 2 versículos de 1 Coríntios 9, 24 e 25. Né? Então, aqui é 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio?
correi de tal maneira que o alcanceis. E o versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. E a gente sempre resume esses 2 versículos no slogan que a gente fala muito, correndo juntos para alcançar muitos. Então, sejam muito bem-vindos a essa live. Nós vamos começar aí orando com o Márcio. Vou pedir para o Márcio fazer uma oração de abertura, meu esposo. E logo em seguida, o Dejan já pode começar o louvor. Pode orar, Márcio. Amém. Seja bem-vindo aí que chegou agora há pouco também. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Deus. Obrigado por essa live dos Atletas de Cristo, que o Senhor venha estar nos abençoando a cada dia mais e mais. Abençoe também, meu Deus, o Dejan por ter aceitado esse desafio de trazer o louvor. Pastor Gibran, que está trazendo a palavra hoje, que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Que essa palavra venha abençoar cada dia mais e mais cada um que está aqui, a sua casa, a sua família, cada um que está ouvindo aqui, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Dejan está com você. Pode se apresentar e ficar à vontade. Amém. Graça e paz. Tá chegando aí o som? Beleza, então. Aleluia. É uma honra, mais uma vez, a satisfação poder estar com todos vocês aqui nessa live. Incrível, como bem a Carla falou. Dejan Araújo, lá da IBN Pista, do pastor Vanderlan, né? Também ainda líder da Juan Acre, por enquanto. Amém, queridos? E coordenador ali, né, na frente do futsal. Porém, infelizmente, esse ano a gente deixou um pouquinho a desejar, a gente perdeu a quadra lá, o horário, e ficamos impossibilitados de ir. Mas ano que vem, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós voltaremos, sim, em nome de Jesus. Não sei se no mesmo local, mas certamente o Senhor tem nos abençoado e está preparando um local ainda muito melhor, para que nós possamos continuar usando a bola como isca e atraindo ali os peixinhos, né, para Jesus, em nome de Jesus. Vamos então nos alegrar nessa noite, nesse momento de comunhão. Vamos cantar um pouquinho da palavra cantada, em nome de Jesus, amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, não dá. Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas
tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Olha aí, hein? Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Mais uma vez, calem-se. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, não dá. Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade. O quê? Geração, geração. Aleluia, glória, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, e aleluia, querido. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Vamos salmodiar, vamos louvar, vamos agradecer o santo nome do nosso Rei Jesus Cristo. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. O quê? Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém queria imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. Bora lá, Theo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço.
agradeço, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, galardoador daqueles que o buscam verdadeiramente. Estamos aqui, Senhor, empenhados a te adorar, Deus, entregando o nosso coração. Tudo que temos, tudo que somos é para ti, Deus. Vai movendo os corações nessa noite, Deus. Vai falando, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, sobre as nossas vidas, derramando do teu bálsamo, Deus. Libera a tua cura, Deus, o livramento, Deus. Libera aí, Senhor, tira toda ansiedade do coração, toda enfermidade, todo desânimo. Caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, entrar no Santo dos Santos nessa noite, Deus. Nós queremos, Senhor, estar debaixo da tua graça, da tua destra, Deus. Nós queremos, Senhor, ser conduzidos, Senhor, pelo teu amor e pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver se passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, mar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, mar pela glória, glória de Deus. Declare que Ele é santo. Junto com os anjos dos querubins. Tu és santo, Deus. Tu és aquele que nós adoramos, nos prostramos nessa noite, Deus. Tu és aquele que nós nos conformamos, Deus. E entregamos o nosso melhor a Ti nessa noite, Pai. Vem ministrar os nossos corações de uma forma tremenda, Deus. Vem visitar, Deus, os nossos corações, os nossos pensamentos, Deus. Vem visitar, Deus, agora cada um, Senhor, onde quer que esteja, Senhor, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Ministra, Deus, sobre a vida de cada um neste lugar, Deus. Usa, Senhor, nosso irmão, nosso querido pastor Gibran nessa noite. Que ele seja boca tua, Deus, em nome de Jesus. Que ele venha, Senhor, a proferir tudo aquilo que tu colocaste no coração do teu filho, Pai. Para que possa alcançar os nossos corações também, Deus. E juntamente com ele, Senhor, engrandecer o teu reino aqui na terra, Deus. O teu nome, Senhor, seja exaltado, Pai. No nome santo de Jesus, Senhor. Recebe dos altos céus, Senhor, espírito de louvor, Pai. Com toda a gratidão que temos, Senhor.
nossos corações abertos, Deus, e com tudo que temos e somos, Senhor, nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus que nos abençoa através do nosso irmão com esse louvor abençoado, né? Que até animou o nosso coração. Eu dou as boas-vindas para quem chegou depois, o Valdir, o Gessé, a Cleciane e os demais que entraram. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos passar agora para a palavra da oferta com o nosso pastor Gibran, que o Senhor possa, como o Dejan já orou, ser um instrumento de Deus nas nossas vidas nessa noite. Eu estou desejosa de receber a palavra. Em nome de Jesus. Está com o Senhor a bola. Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Me ouvem bem? Estão me ouvindo bem aí? Tá? Sim. Tá beleza? Tá ok? Maravilha, maravilha. Então, ok, que alegria, viu? Que alegria estar aqui com os meus irmãos aqui. Irmãos que eu não via, ó, há um tempão, né? E aí há um tempão que eu não vejo o Márcio, e o Márcio falou comigo no final de semana para a gente, fazendo esse convite abençoado aqui, para a gente trazer a palavra. Aí, muito tempo que eu não vejo o Márcio. Quando eu vou no Araújo ontem, que eu encontro o Márcio. Alegria de ver. Muito bom, meu irmão, ter te visto ontem, estar aqui com você agora. Muito bom estar aqui com a Carla. Dejan, meu amigo, como eu já falei aqui antes da gravação aqui, sei lá, vai uns 30 anos de amizade aí, pelo menos. Mas nós não vamos tocar muito nesse negócio de idade, né, Dejan? Dejan falou que é para deixar em off. Outro amigo de longas datas que entrou aqui, Valdir. Valdir, meu querido, ó, beijo no teu coração, meu amigão, há muito tempo, né? Muito bom tá aqui participando com você também, tá, Valdir? E todos os irmãos aí, todos os irmãos, é uma alegria enorme poder, enfim, a gente compartilhar de um tempo juntos, né? Ainda que virtualmente, mas um tempo juntos, um tempo em que a gente tem a alegria de podermos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Um abraço para você também, meu irmão. Estou vendo aqui a mensagem. Abraço para o Valdir. E a gente compartilhar daquilo que Deus tem dividido conosco, né? Aquilo que Deus tem né? Aquilo que Deus tem colocado, tem queimado no coração de cada um de nós. E é muito bom a gente estar junto. Eu só não entendi uma coisa. Eu dou primeiro uma palavra de oferta ou vou para a palavra? Como é que é? Eu não entendi essa parte. É a palavra? É a palavra, né? Tá, beleza então, beleza. Maravilha, Fique à vontade, querido. É a palavra. Maravilha então. Beleza, queridos, então, tendo saudar todos os meus irmãos, essa alegria de estarmos aqui, queria que vocês fossem abrindo aí, por gentileza. Deixa eu colocar meus olhos. Dejan, negócio da idade de novo. Aquele negócio da idade. Deixa eu colocar. Queria que a gente abrisse as Bíblias aí, por gentileza, querido, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque nós vamos ler alguns textos para a gente construir a ideia daquilo que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, tá bom? Beleza? Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do verso 25, ok? Todo mundo achou? Eu quero ler quando tiver todo mundo junto. Tudo certo? Beleza, né? Beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, ok? Aqui que meu filho estava falando aquele dia que ele tem um ministério há 15 anos. A cada 15 dias ele faz uma live evangélica. Mas é sobre isso. Começou na pandemia, depois... Tá até hoje, né? Amém. De novo, queridos, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja
e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aí nós vamos agora para o capítulo 12. No capítulo 12, apenas o versículo 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por Marcos. Capítulo 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles para auxiliar. Aí nós vamos agora lá para o capítulo 15, a partir do verso 36. Aliás, desculpe, amados, desculpe, eu já ia pulando uma parte. Desculpem, volta lá para o 13, desculpe. 13, desculpem, por favor. Já ia pulando um versículo aqui. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Agora podemos ir para o 15:36. 15:36 diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfídia, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Agora, o último texto, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo 4, 11. Diz assim: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ok, queridos? Amém? Irmãos, queria falar um pouquinho com vocês sobre convivência. Sobre convivência. O desafio da convivência, né? A Bíblia deixa claro para a gente, inclusive lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos de deixar de congregar. E aí essa palavra congregar vem da raiz de grei. Grei no hebraico, no grego, significa rebanho. E essa palavra deixa claro que o ser humano é um animal, nós somos seres gregários, seres de rebanho, seres de estar juntos, né? De viverem juntos, de terem convivência.
Congregar é estar com a grei, com o rebanho, com as pessoas, né? Então, não deixar de congregar, aí ainda diz lá, né? Ainda dá um puxãozinho de orelha o autor, né? Diz assim: não fazendo como alguns têm esse costume. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Ou seja, não deixem de estar juntos. Não deixem de estarem com o rebanho de vocês. Não deixem de estar com as pessoas com quem vocês caminham. Continuem a caminhada não sozinhos, porque sozinho ninguém é nada. Ninguém é nada. Inclusive tem até infelizmente, nos últimos anos, eu notei que surgiu assim um movimento, né, dos desigrejados. Pessoas que dizem que podem ser a própria pessoa sozinha é a igreja. Bem, eu tenho convicção, principalmente por 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos corpo. E corpo não é um membro só, né? Então, assim, essa história de não estar junto, porque a igreja me fere, porque pessoas me ferem, porque a igreja não presta, porque só tem gente que não presta, porque isso, porque aquilo, isso é desculpa, muitas vezes, da nossa carne mesmo, é da nossa carne. E essa mesma desculpa, ela pode ser usada para a convivência. E tem sido usada para a convivência, essa desculpa, né? No sentido, em que sentido? Rapaz, em vários. Tem gente acabando o casamento porque diz que o convívio não dá mais certo conviver. Não tem como conviver, não tem. Tem gente acabando a amizade, porque amizade de uma vida inteira, às vezes, porque não tem, não dá para conviver, não dá para, né, não dá, eu prefiro romper e, enfim. Tem gente mudando de setor, mudando de emprego, mudando de profissão, porque acha que é impossível conviver com as pessoas com quem está trabalhando, né? Então, assim, na verdade, para você ver como a gente não tem como fugir de conviver com pessoas. Conviver, né? Viver junto. Conviver quer dizer viver junto. Ter o convívio é a vivência do dia a dia juntos, dia após dia, e as coisas vão acontecendo. As coisas boas desse convívio, os frutos são coisas boas e coisas ruins, queridos. Né? Ou quem é que tem um convívio de uma vida inteira assim, dentro de casa, que nunca brigou com o filho, a esposa que nunca brigou com o marido, nunca houve um desentendimento. Você está lá trabalhando há 30 anos com as mesmas pessoas, você nunca teve um desentendimento lá, uma coisa que alguém disse que você não ficou chateado, ou que você disse que alguém não ficou chateado. Eu acho que isso é praticamente impossível. É impossível. E aí, nós estamos diante de uma palavra, e nós estamos falando do herói da fé da maioria dos cristãos. Essa palavra aqui é uma palavra referente a uma pessoa referência do Evangelho, que escreveu metade do Novo Testamento. Uma pessoa que tem um currículo assim né, de encher os olhos do mundo, mas ele mesmo disse que para ele, ó, o currículo dele estava nem aí, né? Esse homem que dentro do currículo cristão, eu acho que pouca gente aqui tem, ou que até queria passar pelas coisas que ele passou, né? 4 quarentenas, um naufrágio, tido como morto, tomou uma surra que as pessoas aqui quase mataram mesmo, não morreu porque Jesus ainda não tinha acabado o plano, várias perseguições, teve que fugir de uma cidade, tirado às pressas dentro de um cesto, foi negado pelos seus, perseguido pelos seus, foi humilhado, nós estamos falando de Paulo. E este homem teve problema de convivência. Esse homem.
teve um problema de convivência. A história é mais ou menos essa. A história é assim. Paulo e Barnabé um dia se encontram e são comissionados a levar uma oferta. Estava tendo um profeta chamado Ágabo, profetizou que haveria uma grande escassez na região em que Roma dominava. E aí, então, os irmãos, segundo as suas possibilidades, levantaram uma oferta para os irmãos mais necessitados, das regiões mais necessitadas. Barnabé encontrou-se com Paulo e disse: rapaz, vamos encarar essa missão de levar as ofertas até os presbíteros, ou seja, até os líderes das igrejas, e entregar para eles, para o sustento dos irmãos, para abençoar os irmãos. Vamos embora? E eis que começa uma grande amizade, viu, queridos? Uma grande amizade. Como muitas amizades que às vezes a gente não está nem esperando, e você começa a trabalhar num novo local de emprego e você se identifica tanto com uma pessoa que parece que você já se conhece desde criança, né? Ou aquelas pessoas que a gente realmente conhece desde criança mesmo, né? Estudou lá no prezinho e que até hoje a gente é amigo. Eu tenho amigos assim, viu? Eu tenho amigos que eu estudei do pré à 8ª série. Acredita? Amigos que eu passei uma vida estudando com eles assim na mesma sala, né? E que quando a gente se encontra é uma alegria só, é uma bênção. Paulo e Barnabé começam uma amizade assim que é mais que uma amizade. Eles formam uma aliança. E se você começar a ler ali, é porque a gente foi lendo só os fragmentos, né? A gente foi lendo só fragmentos. Mas se você for lendo as histórias, você vai ver as maravilhas que Deus foi realizando através da vida deles. Depois dessa missão, deles entregarem as ofertas, eles voltaram para Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles já voltaram com um novo amigo. Quem era esse amigo? João Marcos. Vocês sabem quem é João Marcos? Quem foi João Marcos? Vocês sabem? O evangelista. O evangelista Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pois é, Marcos. O que escreveu o evangelho. Eles encontram Marcos em Jerusalém. Eles encontram Marcos no final dessa jornada. Dessa jornada de levar as ofertas, né? E eles voltam para Jerusalém com Marcos. Ok. Marcos, então, agora faz parte desse trabalho que vai ser iniciado, né? Eles foram fazer uma pequena obra, se é que pode se chamar de pequena, né? Porque toda a obra de Deus é muito grande, mas eles foram apenas comissionados a levarem as ofertas e entregarem para os irmãos. Quando eles voltam para Jerusalém, e aí eles de lá vão para Antioquia, os líderes da igreja sentem do Espírito Santo de enviá-los para fazer missões. E aí eles iriam por muitos lugares, né? E aí então eles recebem, né, a bênção da igreja, oram por eles e são enviados para fazer as missões. E aí fica muito claro lá no início do capítulo 13 que João Marcos ia com eles, auxiliando eles. Ou seja, eles adotaram mesmo João Marcos. João Marcos foi adotado pelos dois, né, por Barnabé e por Paulo, como um filho espiritual deles mesmo, né? Então eles saem a fazerem missões, e aí é que tá. E você vai ler o capítulo 13, você vai ver muita coisa linda acontecer. Então, e ele está ali, João Marcos está ali junto com eles. E aí você chega no versículo 13 e você vê uma coisa, uma quebra de compromisso. Você vê uma quebra de compromisso. Estava tudo indo bem, estava todo mundo andando numa direção só, todo mundo encarando com responsabilidade e com amor a obra que estava sendo feita, a qual havia sido designado a eles. Tudo certo, tudo certinho até aí. Mas no versículo 13 você vê aí, você pode ler aí, que João Marcos diz assim: ó, galera, show de bola, muito bom até aqui, muito bacana, vocês são gente boa, mas a partir de hoje eu tô fora. Do nada, assim, pelo menos a história, eu até andei dando uma pesquisada aqui, a história não dá assim muito um relato do que foi. Aparentemente foi uma desistência mesmo.
uma desistência da missão, né? E aí ele diz, ó, Paulo, Barnabé, agradeço muito, mas tô fora. Vou voltar para minha casa, por aqui eu paro. Paulo e Barnabé disseram, ok, então vamos continuar. E continuam. E continuam. E aí vai o restante do capítulo 13 e o capítulo 14. Chegamos no capítulo 15, onde há o Concílio de Jerusalém, o famoso Concílio de Jerusalém, né? E lá no final do capítulo, passado o Concílio de Jerusalém, você tem Paulo e Barnabé dizendo assim, rapaz, Paulo chega para Barnabé e fala assim, rapaz, é o seguinte, a gente fez uma viagem longa até aqui, né? Fizemos uma viagem longa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o caminho de volta. Vamos fazer o caminho de volta, passando nas igrejas, nos lugares onde nós estabelecemos os presbíteros, os líderes das igrejas, onde a gente ganhou, onde a gente pregou a palavra e ganhou almas para Jesus. Enfim, por onde nós passamos, vamos passar de volta para a gente ver como é que tá os irmãos, só para a gente, né? Para a gente ver. E aí sempre tem alguma coisa para resolver, porque a igreja sempre tem alguma coisa para resolver, né, irmãos? Fala a verdade, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem. Vamos passar de volta para dar uma fortalecida lá nos irmãos, para dar uma ajudada? E aí Barnabé falou, ótima ideia, excelente ideia. Mas é o seguinte, deixa eu te falar, tu não tá sabendo não, né? Paulo disse, não, tô não. Rapaz, Marcos tá aí, ó, cara. Marcos tá aí. E ele me chamou de canto assim, e falou, rapaz, eu me arrependo. Me arrependo de ter abandonado a obra lá com vocês. E eu gostaria muito de voltar a acompanhá-los para fazer a obra. Foi um momento tolo, foi uma tolice minha. E eu gostaria de voltar. Paulo olha para ele e fala assim, meu irmão, de jeito nenhum. Rapaz, nossa, pense num texto que me intriga. Pense num texto que me intriga, porque um homem santo, um homem justo, procure no Novo Testamento um único vacilo de Paulo, um pecado de Paulo. Procure aí, e aí depois, se você quiser, você pode mandar, enquanto nós estamos conversando aqui, mande aí para mim, pastor, tá aqui esse texto aqui, Paulo pecou, ó. Manda para mim aí. Eu não encontrei um cara como a Bíblia diz, né, que um presbítero, que um líder deve ser, né, um homem irrepreensível. Um homem de carne e osso, sim, com certeza, um homem, como eu e vocês. No entanto, um homem exemplar em tudo que fazia. Um homem exemplar, uma pessoa que por onde ele passou, as pessoas diziam, não vai não sai daqui não. Fica, meu irmão. Porque era um homem exemplar em todas as suas condutas, em todos os seus passos, um homem exemplar, testemunho irrepreensível. Mas este mesmo homem, nesse dia, teve um deslize, e ele chateado ainda com João Marcos, ele disse, esse daí não vai nos acompanhar não. E Barnabé disse, rapaz, para de besteira. E ele disse, não é besteira não. Esse cara abandonou a gente no meio da obra, do nada. Não, esse cara aí não vai. E Barnabé, rapaz, para de bobagem, e ele não, e um vai. E ficou naquele puxa-encolhe. E a Bíblia tem um termo que diz assim, que foi uma dissensão tamanha que eles apartaram. Uma dissensão tamanha que resolveram apartar. E Barnabé então segue com João Marcos e Paulo segue com Silas. A partir dali, a obra não vai parar. Nós só não vamos caminhar junto, porque a gente não está aqui, a gente não está na mesma sintonia agora. Você acha que esse cara deve ir? Eu acho que não. E eu não vou, eu de maneira alguma vou andar com esse rapaz de novo. Beleza. Eles continuam a missão, um para cada lado,
fazendo o mesmo propósito, tinham o mesmo propósito, tinham o mesmo coração, o mesmo espírito, e cada um foi para um lado fazer a missão. Os anos se passam, Paulo em um momento é preso e começa a escrever suas cartas da prisão, começa a escrever suas cartas. E eu não sei se vocês sabem, mas a última carta de Paulo é para Timóteo. É a última carta, né? E a última mesmo, para ser mais específico ainda, lógico que é a 2 Timóteo, né? Que vem depois de 1 Timóteo. Então, a última carta de Paulo é 2 Timóteo. E o último capítulo é justamente esse que nós lemos, queridos. É justamente esse, o capítulo 4. Então, ali são realmente as últimas palavras, né? Escritas. São os últimos escritos de Paulo, né? E Paulo está escrevendo ali, Paulo está dizendo ali, olha, está fazendo várias recomendações para Timóteo e tal, vai falar várias coisas. E aí, no versículo 11, ele chega lá e diz assim, Timóteo, você me faz um favor, cara? Traz João Marcos para mim, porque ele é muito útil ao meu ministério. Ninguém vai dar nenhum glória a Deus aí não, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o convívio é um desafio. O convívio é um desafio. Em todos os âmbitos, tá? Eu não estou falando só na obra. Nós estamos aqui citando a obra. Mas em casa não é um desafio? Você quer saber quem é a Carla? Pergunta para o Márcio. E vice-versa, né? Você quer saber quem é o Márcio? Pergunta para a Carla. Convivência. Convivência. Dia a dia. E é por isso que muita gente está fugindo da convivência. Porque tem medo de mostrar quem é. Tem medo ou vergonha de mostrar quem é. E a convivência, ela é esse desafio mesmo, queridos. A gente fala bobagem, a gente ouve bobagem, a gente se excede, as pessoas se excedem com a gente. A gente não tem paciência em algum momento, as pessoas são impacientes conosco em algum momento. A gente se apressa, a gente quer pular uma etapa, às vezes as pessoas pulam etapas conosco também. Isso é convivência. No trabalho, no emprego, lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá onde você convive. Meu Deus, quem nunca teve um problema no trabalho, problema de convivência? Alguém que falou meio torto com você e você, opa, passou da medida comigo, hein? Calma aí. Ou você mesmo, às vezes, foi fazer uma brincadeira, foi falar uma coisa, às vezes, despretensiosamente, de forma muito tranquila, e a pessoa entendeu de outro jeito. E aí já problema de convivência. Ou às vezes você estava chateado mesmo e você falou, você deixou a carne falar ali. Deu problema. E aí eu fiquei pensando numa coisa, né? Quando eu fui estudar essa palavra, fiquei pensando numa coisa. Rapaz, a gente vai ter problema de convivência então. Eu acho que é uma coisa que a gente pode bater o martelo aqui. Eu acho que é uma coisa que a gente pode bater o martelo. A gente vai ter problema de convivência em algum momento, em algum lugar. A gente vai ter problema, porque é por isso que assim, ó, você senta na poltrona do lado, no avião aqui, de uma pessoa, aí se a pessoa puxa papo, rapaz, dificilmente você vai ter problema ali. Dificilmente. Sabe por quê? Porque é rápido. Jesus nos chamou para termos relacionamentos duradouros. Jesus disse que os nossos amigos é para a gente granjear amigos aqui, porque eles nos esperarão no reino de Deus. A pessoa que você encontrou no avião e você bateu 2 horas de conversa, 2 horas de papo, é teu amigão, vai te esperar lá no reino de Deus lá. Não é assim. Jesus está falando de relacionamentos duradouros, de relacionamentos que passam pelo fogo, que passam pela prova do fogo. Você acha que aquele suportar uns aos outros é
é no sentido de, eu vou ter que suportar o Dejan, eu sou crente, né? Tem que suportar o Dejan. Não é esse tipo de suporte, não, irmão. Suportai-vos uns aos outros, é isso aqui, ó. Servir de suporte. Dar suporte. Isso, muito bem. Dar suporte. Servir de suporte para alguém. Queridos, e a gente só dá suporte a alguém com quem a gente convive. É com quem nós convivemos. E aí dar suporte significa fazer alguma força aqui, ó. Empreender algum esforço. Dar algum trabalho. Entendeu? Aí a gente diz, nossa, um dia eu estava orando, deixa eu contar essa experiência para vocês. Um dia eu estava orando, e aí um irmão, né, que a gente caminhava junto, e o irmão pesado, rapaz, pesado. Mas não era na balança não, viu? Não era assim que nem eu, gordinho assim não, não é por causa do... Não era assim não era isso não. O irmão pesado porque o irmão estava sempre com muito problema. Ele arrumava muito problema para a vida dele. Sabe aquele tipo de gente que fica caçando problema? Era esse irmão. E aí um dia eu estou orando e falo, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o irmão é pesado, Senhor, pelo amor de Deus, esse irmão pesa no mínimo 5 toneladas, Senhor, espiritualmente falando. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais não, eu não sei o que eu faço. Sabe o que Deus falou comigo, Carlinha? Ele falou assim, ó, e tu não é pesado para alguém não também? Tu não é pesado para ninguém, Gibran? Tu é leve para todo mundo. Levinho. Não dá serviço a ninguém. É isso que tu se sente. Só me restou me recolher a minha insignificância, né? Porque certamente, eu sou pesado para alguém. Certamente. Queridos, é complicado. É complicado. A gente vai ter problema de relacionamento. A gente vai, sabe? A gente vai interpretar um sorriso, às vezes, com sarcasmo. A gente vai falar alguma coisa com sarcasmo. A gente vai ouvir, a gente vai ver coisas que a gente não gosta. As pessoas vão ver em nós coisas que não gostam. Mas Paulo nos dá uma lição maravilhosa. Paulo nos dá uma lição. E é isso que tem que ficar no meu coração e no seu. É a lição final. Paulo, no final, ele não termina, é por isso que ele pode escrever, né? Que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. É por isso que ele pode dizer assim, ó, a caminhada foi completa mesmo, viu? A coisa eu fiz do jeito que deveria ser. Porque ainda tinha uma rusga, e ele resolve fazer de acordo com aquilo que um verdadeiro cristão tem que fazer. Tem um problema com o Márcio. Márcio, cara, vamos conversar, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vem cá, querido. Eu queria resolver aquele problema assim, assim, assim com você. Sabe, eu tive, não tem muito tempo, eu tive um problema no meu trabalho, com uma colega de trabalho, que ela falou uma coisa assim que eu achei desrespeitoso. Eu achei assim um tanto pesado, né? Eu acho que ela, como a gente fala aqui em casa, ela se emocionou. Ela se emocionou um pouquinho. Aí ela passou um pouco do ponto. E aí eu, na hora, eu descobri, irmãos, que eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Conversando com um amigo meu, eu descobri que eu não sou sanguíneo, sou hemorrágico. E aí, na hora, eu também... Plá! Eu devolvi para ela, né? Falei, rapaz, ela falou na frente de todo mundo, eu vou falar na frente de todo mundo. Olha. Rapaz, eu sei que um ficou de cara virada pro outro. E aí, beleza. Passou um dia, aí fui para casa nesse dia e fiquei pensando, né? Fiquei muito perturbado com aquela situação. Pô, vou conviver com essa pessoa aqui muito tempo, cara.
Meu Deus, né? Eu sou da Secretaria de Estado de Agricultura, queridos. A SEAGRE, ali do lado do antigo Detran, na estação ali, né? Na estação experimental, né? Do lado do antigo Detran. Aquela secretaria do lado ali é a secretaria que eu trabalho lá. E eu sou do quadro dos servidores de carreira do Estado, né? Ou seja, eu tenho aí pelo menos mais 18 anos para me aposentar. Então eu tenho uma caminhadinha ainda, né? Para conviver com as pessoas. E aí no mesmo dia eu já estava muito perturbado, sabe? Já estava muito. Puxa vida, rapaz, não dá para ficar assim. No outro dia cheguei, fui tentar falar com ela assim, meio, né? Já vi que ela estava chateadona, fiquei na minha. Pô, falou na frente de todo mundo, falei na frente de todo mundo também, e fiquei naquela. Mas no terceiro dia, queridos, né? Eu já não estava aguentando, não. Já o Espírito Santo já dentro de mim, dizendo, cara, é tu que tá se mandando agora, né? É tu que se manda, né? Tá bom, fica aí, faz isso então, já que é tu que se manda. E eu, não, senhor, não sou eu, mas também o senhor sabe. E aquelas desculpinhas lá, né? Aquela desculpa, né? Mulher que tu me deste, aquele tipo de desculpa, né? Mulher que tu me deste, a folha de figueira, né? E aí eu esperei, assim, ela sair, né? E aí eu fui lá fora e sentei com ela e conversei. Ela ainda foi meio assim, meio resistente. Falei, não, eu queria resolver aqui, porque eu não sei ficar nesse clima. Nós temos um clima tão saudável lá na minha sala. É um clima saudável mesmo, um clima de muita amizade, assim. Nós temos um clima tão saudável, tão leve. E eu queria reatar a nossa amizade, eu queria pedir perdão a você, eu não quero ficar assim com você. Eu quero que a gente passe por cima disso. Isso foi mais um aprendizado. Eu estou aprendendo aqui, de modo que eu não. Para que eu espere mais um pouco, pense um pouco mais para reagir, pense um pouco mais para tomar uma atitude. Porque se eu tivesse pensado, a gente não estava aqui agora. Estava tudo bem. Talvez a gente tivesse tido uma conversa mais amena, mas enfim, queria resolver e me perdoe. E aí nós nos abraçamos, apertamos as mãos, ficou tudo bem. E hoje tá lá, isso tem pouco mais de um mês, deve ter um mês e meio, tá tudo certo, convivemos bem, voltamos à boa convivência, tá tudo bem. E isso, eu tô contando uma experiência só. Isso já aconteceu comigo diversas vezes em outras situações, com amigos de infância, aqui na minha casa, com filho, com esposa, já aconteceu na igreja com irmãos, aconteceu em vários lugares. E aí, quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, foi que eu fui rememorar, essas coisas vieram à minha memória, né? Vieram de novo à minha memória. E eu fiquei lembrando, falei, rapaz, se a gente for conviver, se ninguém nesse mundo tiver disposto a morar numa caverna, e eu acho que nenhum aqui está disposto a morar numa caverna, né? Ninguém aqui está disposto a fazer uma cabana lá no meio do mato para morar sozinho lá, porque as pessoas são insuportáveis, todo mundo é chato demais, todo mundo é isso, é aquilo outro, e só eu sou o bom. Eu acho que ninguém aqui está nessa vibe aí, né? Então, como nós vamos continuar convivendo com as pessoas? Eu quero que a gente. Eu fiquei ciente de uma coisa e eu queria que você ficasse também. Em algum momento você vai ter problema de convívio, querido. Mesmo não querendo, mesmo sendo um cristão espiritual, mesmo sendo um cristão verdadeiro, de bom testemunho, porque Paulo, meu irmão, tu quer ser maior que Paulo, é? Levanta a mão aí, quem quer ser maior que Paulo aí? Em algum momento, a gente vai ter problema de convívio, queridos. Em algum momento, a gente vai na convivência. Lembrei agora aqui, de Provérbios 27:17. Diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu irmão. Em outras versões diz, do seu amigo. Dejan,
Falei para mim, irmão. Quando tu vai no mercado e tu compra uma faca lá, tu compra uma faca lá no mercado, ela tá linda, não tá? Bonita, novinha, tá até no plástico, né, Dejan? É ou não é? Tá no plástico lá, bonitinha lá, bonito, não tem um arranhão na lâmina. A lâmina tá linda lá, zero. O cabo branquinho, aquela de churrasco. Sabe aquela de churrasco, do cabo branco? Sabe qual é? A gente faz um churrasquinho no final de semana. Rapaz, o cabo tá limpinho. Mas a minha pergunta é, meu irmão, e aí? Prontinha para ser usada daquele jeito lá? Tira ela do plástico, ela tá prontinha para ser usada? Sim ou não? Porque falta o quê? Afiar. Você se deu conta o que significa afiar? Você se deu conta do que é a atitude de afiar? Ó, desculpa, é encostar uma coisa na outra, um ferro no outro e fazer atrito, ó. Aqui, ó, afia, uma faca aqui, outra aqui, ó. Afia, uma aqui e outra aqui. Assim, ó, fizer assim, ó. Afia. Pois é, né? Ó, aqui, ó. Aí, ó. É atrito e desgaste que faz com que a faca fique afiada. A Bíblia está dizendo que como ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu irmão ou do seu amigo, em outras versões fala. É contato, atrito e desgaste. Isso é convivência. Isso é convivência. Não só nas coisas legais, não só nas coisas agradáveis. E olha, nós temos muitos momentos agradáveis para contar de convivência, né? Em família, com os amigos, com os irmãos, com as pessoas que a gente trabalha, os vizinhos que a gente tem. Eu acho que nós temos muitos momentos agradáveis para contar. Mas eu queria, de repente, se tiver alguém aqui que tem algum testemunho assim, eu nunca tive um momento desagradável de convivência, eu queria abrir o microfone e eu vou parar de pregar agora, para você dar uma aula aí pra gente. Nos dê uma aula. Entendeu? Não tem, queridos. Não tem. Em algum momento, não vai ser só o contato. Em algum momento, não vai ser só o atrito. Vai ter o desgaste. E é esse desgaste, é esse processo todo do contato, do atrito e do desgaste que nos afia, ou seja, que nos torna melhores, que nos faz mais perfeitos, mais parecidos com Jesus. Porque é recebendo uma má palavra e sabendo reagir com perdão que eu me torno manso e humilde como meu Senhor. Entendeu? Inclusive, eu lembro de uma vez eu conversando com a Carla, lá na quadra lá do Adalberto Senna, não sei se ela vai lembrar disso, e nós falávamos sobre, agora a garganta foi, o ar-condicionado. Só pedir pro pessoal trazer uma água. Alguém traz uma água aí, por favor? Engasguei aqui. Um minutinho só, irmãos. Deu. O ar-condicionado está em cima. Mas, enfim, eu conversava lá com a Carla e estava falando para ela, lembro muito bem desse dia, nós conversávamos sobre a diferença do calmo e do manso. Lembra, Carla? Não sei se você lembra disso. Estávamos eu, você e outra irmã que eu não sei o nome. O calmo e o manso. A penitenciária lá, tá cheia, lotada. Obrigado.
lotada de gente calma. Você sabia disso? Ou você não sabia? Sabe o que é raro lá na penal? Achar um manso. Porque o calmo é calmo até alguém pisar no calo. Calmo, fala baixo, fala manso, fala devagar, sorri. Calmo. Manso é outra história. E para que a gente se pareça com Jesus, a gente precisa ser manso. E no convívio com a igreja, com as pessoas, a gente aprende isso, a gente aprende a ser humilde, manso, a gente aprende a entender a dor do outro, a gente aprende a amar a pessoa com os defeitos que ela tem, a gente aprende a ajudar. Ó, eu vou fazer um aspa aqui bem grande, tá? Uma aspona bem grande. A gente aprende a ajudar quem não merece, porque ninguém merece coisa nenhuma. Deus dá de graça. Eu e você não merecemos nada também, não. Mas no convívio, a gente vai aprendendo a ajudar a quem, entre aspas, não faz por onde. No convívio, a gente aprende a dar aquela palavra com mais mansidão, a ajudar, a se dispor, sabe, a suportar, né? A dar o suporte ao mais necessitado, a caminhar no passo dos mais fracos. Por quê? Porque tem alguém fazendo isso com a gente também. Você pode não estar vendo, você pode não estar vendo, mas tem sempre alguém que volta para caminhar no teu passo. Ele podia ir mais adiante, ele podia ir mais rápido, mas ele volta para caminhar no teu passo, para te ajudar a caminhar. Paulo, no final, fala assim: Timóteo, tu vem, meu filho, tu vem aqui me ajudar, mas tu não esquece João Marcos, não, porque eu conheço esse cara, e esse cara vai ser muito útil ao meu ministério. Mas antes ele não queria mais conversa para o ministério, né? Não queria mais papo. Ministério, não. Não. Timóteo, não esquece João Marcos, não. Eu preciso dele aqui comigo. Eu quero estar de novo com esse irmão. Vamos consertar esse negócio aí. Que o Senhor nos dê um coração disposto a conviver, não só com as pessoas que parecem com a gente, não só com as pessoas que pensam parecido com a gente, que gostam das mesmas coisas que a gente, que têm assim um olhar para as coisas parecidas com a gente, mas que o Senhor nos ajude a termos um coração que está disposto a conviver com pessoas, suportar a fraqueza dos mais fracos, a ser afiado, né, pela dificuldade que é o convívio. Que o Senhor nos ajude a ter paciência, né, no convívio, a voltar para ajudar aquele que está mais capenga, a se colocar no lugar do outro, a não levar tudo a ferro e fogo, a não, sabe, a não ser alguém que reage prontamente a uma coisa que, né, que se faz ali, mas que pensa um pouco mais, que lembra que esteja onde estiver, está ali em nome do Senhor. O Senhor enviou a mim e a você para convivermos com as pessoas, para demonstrarmos o amor dele, para demonstrarmos o caráter dele. E essa convivência vai nos afiar ao ponto da gente conseguir demonstrar isso. Era isso, queridos. Foi um prazer, uma alegria e uma satisfação enorme. Peço perdão a vocês por todo o tempo que eu tomei. Eu não sei falar pouco, falo muito. Os que me conhecem há mais tempo aí sabem, eu não consigo falar pouco, né? Então vocês me perdoem. Mas foi para mim foi muito bom estar aqui com vocês, uma alegria poder revê-los, tá bom? Eu agradeço muito a confiança, o carinho, o respeito e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Deus abençoe a todos aí. Amém? Beijo no coração.
Amém, amém. Que palavra abençoada, né? Louvado seja Deus. É uma palavra realista, sem romantismo, sem romantizar, né? É do mundo real, da vida real, e que vem acrescentar as nossas vidas com um consolo, um conforto, porque quantas vezes vem o peso da culpa sobre as nossas vidas, porque em algum momento nós saímos do padrão, né? Do padrão que o Senhor espera que nós tenhamos, e isso muitas vezes gera uma frustração em relação a nós mesmos. E essa frustração até atrapalha o crescimento, porque ela tira a consciência de que nós vivemos no mundo real, somos pessoas reais, pessoas limitadas, seres humanos. O Cida está dizendo quantos marcos já tiraram ele do céu. Ai, e quantas vezes fomos marcos, né? Foi o que o pastor pregou aí, quando ele falou que muitas vezes nós achamos o outro pesado, mas não pensamos que nós estamos sendo pesados para alguém. Então, é uma palavra real, é vida real, é convivência. Enquanto ele falava aí sobre o ferro afiar o ferro, para que, né, o corte da faca, ainda que pese ser uma faca nova, comprada, ela precisa ser atritada para que ela possa ter um corte amolado, preciso, né? E eu meditava nisso profundamente aqui, enquanto ele expunha a palavra, que nós, às vezes, perdemos a noção que é nesse convívio, sendo atritado com o outro, né? Tendo esse contato, e muitas vezes em situações que consideramos desgastantes, ao ponto de não queremos mais suportar, o Senhor ali, ele está nos afiando para cortes melhores, e os cortes melhores é a prática, é o domínio próprio sendo praticado através dessas circunstâncias, né? O Espírito nos ensinando a praticar a bondade, a misericórdia, não só ser calmo, como o pastor disse, mas ser manso, porque calmo fala de uma tranquilidade momentânea. Uma pessoa ela pode estar agitada por dentro, mas expressando um comportamento de calmaria, e isso pode vir explodir a qualquer momento. Mas ser manso fala de alguém que desenvolveu isso no caráter, é uma qualidade de um caráter, né? É a qualidade do caráter de Cristo. E é o que o Senhor quer fazer conosco, nos tirar desse estado de calma, porque requer um esforço muito grande, mas nos levar para uma mudança de caráter, aprendendo com Ele, né, a ser manso. E a mansidão envolve isso que o pastor falou aí, a capacidade que só o Espírito pode nos dar para reconhecer que nós precisamos renunciar ao orgulho, renunciar à altivez, como ele renunciou, né, o orgulho das próprias razões, né, e que muitas vezes nos deixa soberbos diante daquilo que é mais importante do que é viver em paz para com todos os homens, ter paz para com todos os homens, porque sem a paz, ela é do processo de santidade e santificação, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Então, isso é maravilhoso, eu louvo a Deus por uma palavra tão maravilhosa, né, que nos exorta, nos confronta, mas ela é transformadora, né? A palavra ela nos liberta dos enganos, dos sofismas das nossas mentes, dos conhecimentos próprios, dos conceitos próprios, e nos alinha aquilo que Deus quer de nós. Vamos orar, então? Vamos orar, então, aí com o Sender, que está atento aí na palavra, está ouvindo, nosso líder. Sender, tu pode orar conosco aí, soltar o microfone, aplicar aí.
Amém, começar? Carla. Posso sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de orar, apenas agradecer ao pastor Gibran, né, pela palavra. Eu gosto muito também dessa reflexão. Já tive a oportunidade também de falar sobre ela no mesmo contexto que o pastor ele traz. E às vezes, pastor, fico imaginando Paulo escrevendo isso nos seus últimos momentos, né? Nas suas últimas palavras. Ali Paulo ele está totalmente entregue ao Senhor, porque ele vai dizer no início do capítulo, olha, Demas, ele amou esse século mais do que a obra. Demas era chamado de um apoio de Paulo, de um cooperador. E Paulo ele começa dizendo, olha, eu estou sozinho no meio desse cárcere, já sobe o cheiro do vinagre, estão lavando a pedra onde é derramado sangue, daqui a pouco vai ser eu. E naquele momento ali ele diz, olha, mas entenda uma coisa, Timóteo, mas Marcos, a você, ele vai ser útil para esse ministério. Meu Deus, quanto, né, eu coloquei aqui na mensagem, eu já fui Marcos na vida de muitas pessoas, pode ter certeza, né? Nós já passamos por isso, mas de fato, quem tem a última palavra, a última determinação é o Senhor. E nós estamos aqui hoje, de fato, como cooperadores da obra do Senhor. O Fernando está aqui. E tem uma frase que o Fernando fala há muitos anos. E eu nunca me esqueço disso, porque o Fernando ele tratava disso, que era de resgatar aqueles que tinham permanecido no deserto. Era algo mais ou menos desse tipo, que a gente não podia deixar de lado aqueles que eles tinham ficado para trás, que de alguma forma nós tínhamos que resgatar esses, porque de fato eles são importantes também, né, ao trabalho, à obra do Senhor, né? Ele falava algo remanescente do deserto, algo desse tipo. Então, louvado seja Deus, pastor, pela sua vida, pela mensagem, né? Essa mensagem é uma mensagem que vai ficar gravada aqui para a gente no YouTube, para que a gente possa ouvir novamente, meditar, e que outras pessoas também possam ser abençoadas da forma como nós somos aqui nessa noite. Amém? Vamos orar então. Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. E naquilo que o Senhor nos ensina nessa noite, Pai, sobre a vida de Paulo, de Marcos, de Timóteo, trazendo o contexto do teu propósito, Deus, porque se lá atrás o teu propósito era de unir Paulo e Silas para grandes missões, Marcos, na verdade, ele surge com a tua liberdade, Senhor. O Senhor é aquele que permite com que Marcos apareça neste contexto para que o teu propósito ele se cumpra, Deus. Senhor, eu sei que muitas vezes, Pai, nós, à frente de lideranças, de trabalhos, muitas vezes nós ficamos como Paulo, muitas vezes ficamos chateados, muitas vezes não encontramos ali uma satisfação no meio, talvez, de pessoas que nós esperamos tanto, Pai. Mas, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos traz a mensagem que mesmo vivendo e entendendo o teu propósito, ainda não como o Senhor espera, mas o Senhor nos leva a compreender nesta noite, Senhor, que o Marcos, que antes a nós nos trouxe o problema, nos trouxe dificuldades, eles não são carta fora do baralho. Muito pelo contrário, Deus, porque nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é aquele que transforma vidas, porque o Senhor transformou a vida de Paulo. Paulo, ele havia sido Marcos na vida de muitas pessoas. O Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a vida dos meus queridos irmãos para uma grandiosa obra. E nós somos gratos, Deus, a Ti, Senhor.
Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos chama a viver esse propósito. Nós somos gratos, ó Deus, pelo teu infinito amor. Guarda, meu Deus e meu Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, nessa noite. Guarda, meu Deus e meu Pai, os propósitos a qual o Senhor tenha. E o Senhor é aquele que realiza da forma como o Senhor quer, e nós apenas dizemos ao Senhor nessa noite: amém, Pai. Amém, Deus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Depois de orar, pensei ainda aqui, finalizo para fechar essa reflexão tão maravilhosa. Está mexendo assim no nosso coração. Sender orou aí que Paulo, no início, ele foi um calmo que explodiu. Mas já no final de ter passado pelo atrito, na convivência relacional com tantos, ele tinha sido transformado por essa convivência, né? E se tornou uma pessoa mansa. Respondeu com bondade, com gentileza, com compaixão e misericórdia, olhando o valor que o outro tem, ainda que outras coisas, né? Então, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós finalizamos aqui. Se tem alguém